Olá, gente! O assunto da aula de física da gente hoje vai ser dilatação térmica, tá? Na última aula a gente viu transmissão de calor e a gente vai dar continuidade agora com dilatação térmica. Dilatação térmica dos sólidos geralmente ocorre quando eu tenho um aumento de um sólido provocado por aumento de dimensões. Então, por exemplo, se eu estou com um pedaço de um ferro, um pedaço de cobre, e eu aqueço ele, eu consigo dilatar. A gente costuma dizer que consegue derreter, né? Então, existe uma dilatação. A dilatação ela pode ocorrer em três tipos: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Dilatação linear é para o qual a gente vai usar a unidade de comprimento. A dilatação superficial, unidade de área. E a dilatação volumétrica, unidade de volume, tá? Então, uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Vamos aplicar o conhecimento no nosso dia a dia. 4 razões práticas do cotidiano para você prestar atenção que ocorre dilatação na sua vida. Primeiro, ela está no planejamento das cidades, tá? Então, quando há um planejamento de como é que vai acontecer, o que vai construir, a gente tem a ideia de dilatação. Ela pode salvar vidas, tá? Ela aparece na hora de comer, que ela dilata. E quarto, comportamento anômalo da água, né? Que ocorre também a questão da dilatação. Aí vamos para a primeira fórmula, dilatação térmica, a dilatação linear, que é a que predomina a variação única de uma direção. E como eu falei para vocês, é a dilatação do comprimento. Então, o que a gente tem aqui nessa fórmula? Ó, tem um comprimento inicial vezes esse alfa aqui, que é a dilatação, que é uma constante que vai ser dado para vocês, e a variação da temperatura, tá? Esse ΔL é a variação do comprimento. Então, a fórmula é ΔL é igual a L inicial vezes o alfa vezes a variação do tempo, da temperatura. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Antes eu tenho um comprimento inicial, como falei para vocês. Ocorreu um aumento na temperatura e ele dilatou. Então, o comprimento ficou maior. Esse aqui seria o comprimento inicial e aqui eu teria o comprimento final. Essa variação seria o que a gente caracteriza como a variação de comprimento, tá? A segundo tipo de dilatação é a dilatação superficial, que vai usar agora a ideia que eu falei para vocês de área, duas grandezas. A fórmula é bem parecida, fica bem mais fácil fazer os cálculos, só é prestar atenção. Qual que é a única diferença? Agora, como eu tenho duas grandezas, ao invés de eu trabalhar com alfa, eu trabalho com beta. Aí o que eu tenho que saber? Que o beta, porque muitas vezes ele só dá o valor de alfa na questão, é 2 vezes o valor do alfa, porque são duas dimensões, tá? Mas é a mesma coisa. A variação da área é igual à área inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. E a terceira dilatação é a dilatação volumétrica, que vai usar a unidade de volume. A gente sabe que quando vai calcular o volume eu preciso de 3 dimensões. Lá quando a gente achar a área... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente achar a área, como é que eu faço para achar a área desse quadrado? Por exemplo, não é base vezes altura, que é o lado ao quadrado, não é isso? Eu estou usando 2 dimensões. Já quando eu passo para cá para o volume, eu tenho 3. Se eu quero achar o volume desse cubo, por exemplo, eu vou multiplicar as 3 arestas diferentes dele, né? Então, é A, como são iguais a A vezes A, vezes A. Então, eu vou ter, na verdade, A ao cubo. Toda vez que eu quiser calcular o volume de um determinado sólido, eu vou calcular as 3 dimensões dele, tá? No caso do cubo, são iguais. Mas aí, por exemplo, se for um paralelepípedo, então, assim, vai diferenciar. Isso aí vocês, geralmente, se não estudaram, vão estudar na parte de geometria espacial, com a professora de matemática. Qual que é a única diferença, então, André? Como são 3 dimensões, é aquela mesma ideia. Aqui é a ideia de gama. Então, o gama vai ser 3 vezes o valor de alfa. E aí, o que você tem que observar? Se a questão te der o alfa fixo, aí você vai multiplicar pela dimensão. Se for superficial, multiplica por 2. E se for volumétrica, multiplica por 3. Caso ele já dê a constante certinha, você só é substituir na fórmula. O que a gente tem que observar? Essa temperatura aqui, ela é em graus Celsius, tá? Não vai utilizar Kelvin, como a gente estava trabalhando anteriormente. É graus Celsius. Volume aqui em litros e centímetros cúbicos, vai depender do que ele disser lá. E lembrar
Lá na ideia de comprimento a gente usa metros, então vai depender do cálculo lá da questão, tá? Eu coloquei uns exemplos aqui, mas assim, é bem fácil esse assunto de dilatação. É só você prestar atenção para não errar os exemplozinhos, tá? Prestar atenção se eu estou usando uma dilatação linear, que vai ter a ideia de comprimento, uma dilatação superficial, que é a ideia de área, e a dilatação volumétrica. Aí, ó, o que eu falei para vocês verificarem. Toda dilatação do solo é proporcional à dimensão inicial, à variação de temperatura e do material do corpo. A relação que há entre eles é como eu falei para vocês. Alfa é 2 vezes o de beta e alfa é 3 vezes o de gama. Então, é aquilo que eu mostrei lá para vocês. O beta, ele vai ser 2 vezes o valor de alfa, porque geralmente na questão ele dá o comprimento, o coeficiente de dilatação linear. E o gama é 3 vezes o valor do alfa, certo? Aí eu trouxe um experimentozinho para a gente poder ver aqui, para ilustrar essa ideia de dilatação dos sólidos. Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro e eu vou gravar para você um vídeo de um experimento sobre dilatação térmica, galera. Para isso, para mostrar para você que as coisas dilatam, quando você aquece o objeto de maneira geral, ele aumenta de tamanho, sabia? E quando você esfria, ele diminui de tamanho. Por isso, por exemplo, que os trilhos do trem, eles têm um espaçamento para que quando ele aquecer, ele possa ter um espaço, uma folga. Isso ocorre também nas pontes, quando você passa com um carro numa ponte, por exemplo, já reparou que tem sempre aquele totoc que o pneu vai fazendo? Porque ele tem um espaço que eles deixam por segurança para que o concreto possa dilatar sem que gere trinca nas estruturas, entendeu? Isso acontece tanto em fios, quanto em chapas, quanto em objetos em 3 dimensões, como uma esfera, como essa aqui que eu vou usar como exemplo para você. Bom, galera, isso aqui é o seguinte então, ó. Essa esferinha, ela passa aqui por esse anel muito justinho, galera. Muito justinho. Essa esfera está passando aqui pelo anel de forma muito justa. E eu vou mostrar para você que se nós aquecermos essa esfera, olha só o que vai acontecer. Vou aquecer com uma vela essa esfera por um tempinho. O que vai acontecer? Essa esfera vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho a ponto de não mais passar por esse anel. Já não passa mais pelo anel. Porque como ela é muito justinha, ao aquecer a esfera um pouquinho, ela já dilatou o suficiente. Ó, interessante, né? Vem aqui para a lousa. Galera, então vamos entender. Nós chamamos de dilatação linear a barra com o trilho do trem, por exemplo. Os fios, você pode notar que os fios nos postes, eles nunca estão extremamente tensionados. Por quê? Porque no verão ele dilata, mas no inverno ele contrai. Então eles têm uma folga, eles têm uma barriga. Tá? Dilatação linear quando ocorre numa direção só. Dilatação superficial nós chamamos quando ela ocorre em 2 dimensões. E nós temos aqui a dilatação volumétrica, que é o que aconteceu aqui no nosso experimento. Você tem uma esferinha, você aquece essa esfera, ela aumenta o seu tamanho. Galera, a expressão matemática que nós usamos para mostrar isso é dada pela seguinte equação. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes Δθ. A variação de volume que essa esfera vai sofrer é igual ao volume inicial que ela tem, vezes uma coisa chamada coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, que ela vai sofrer. Galera, acontece que o gama do ferro, o material que eu usei ali na esferinha, era ferro. É um número muito pequenininho, tá? O gama do ferro é da ordem de 3 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius, é menos 1, que é a sua unidade. Por isso, gente, que a variação volumétrica que nós temos são variações muito pequenas, tá? Muito pequenas. Então, para que ela tenha uma variação muito grande, ela tem que sofrer uma variação de temperatura muito grande, tá? Galera, e o que acontece se você esperar um pouco ela esfriar? Ela vai se contrair, vai reduzir novamente o volume e ela vai voltar a passar. Entendeu?
É assim que funciona. Dilatou, aqueceu, dilatou, não passava. Esfriou, volta a passar. Aquecer um pouquinho de novo aqui, ó. Aqueceu um pouco, dilatou, já não passa mais. É assim que funciona. Bom, então é isso, galera. Então, ó, eu deixo aqui sempre um link para você da playlist da teoria. Legal, né, gente? Muito bom quando a gente vê a teoria relacionada com a prática, né? Aí vamos para uns exemplozinhos, né? Vamos aplicar aqui, né? Cálculozinho, vê. Vamos identificar se eu estou usando uma dilatação de comprimento. Eu acho que eu só coloquei dilatação linear, mas é a mesma ideia, só é multiplicar aquilo lá que eu já falei para vocês. Vamos lá. Um fio metálico tem 100 metros de comprimento e coeficiente de dilatação 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A variação desse fio, quando a temperatura for 10 graus, vai ser... Aí vamos lá, colocar na fórmula. Delta L, ele quer saber a variação, é igual comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação da temperatura. Certo? Aí ele quer saber justamente quem é esse delta L. Então, esse delta L vai ser... Quem é o comprimento inicial? 100 vezes o valor da dilatação, que é 17 vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura. No caso, ele já deu ela varia de 10 graus. Então, vezes 10. O que eu indico tu fazer? Coloca todo mundo em notação, que fica mais fácil. Aí vai ficar o seguinte aqui. 100, a gente sabe que é 10 ao quadrado. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Duas casas aqui, ó. Vezes 17 vezes 10 a menos 6 vezes 10. Aí tu coloca o teu 17 para frente. E vai resolver as potências. Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Porém, aqui está negativo, né? Então, vai ficar 2 mais 1 que está aqui, faz 3. Aí, sinais diferentes, vai ficar menos 6 mais 3, que vai dar menos 3. Só que isso aqui é em metros, tá? E ele deu as unidades em milímetros e metros para você que você faz. Se eu tirar da potência, eu vou voltar 3 casas. Então, vai ficar 0,017. Que não tem em metros aí. Então, isso significa dizer que ele vai ser em milímetro. Tá? Ó. Ficou 0,0017. Aí, vamos lembrar. A gente tem metros. Aí tem decímetro. Deixa eu ver pro lado de cá. Decímetro. Centímetro. Milímetro. Né? Então, são quantas casas se eu voltar para cá? 3 casinhas. Então, se eu voltar aqui o que era antes e quiser transformar para milímetro, vai ficar exatamente 17. Certo? Coloquei mais... Ah, tá. Eu coloquei um exemplo. Então, veio. O que eu quero que vocês prestem atenção? Se lá na questão ele estiver pedindo, em vez de ser comprimento, ele estiver pedindo área no lugar do alfa aqui, você vai colocar 2 vezes o beta. Se ele estiver pedindo em superficial, é 2 vezes o beta. Se ele pedir volumétrica, aí no lugar do alfa você vai colocar 3 vezes o alfa. E aí você substitui tudo, tá? Eu coloquei uns exercícios para vocês fazerem relacionado com essa parte de dilatação. E aí qualquer dúvida vocês perguntam, tá bom? Tchauzinho.